Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Glória a Deus. Paz do Senhor. Bom dia para vocês. Estamos aqui iniciando mais uma escola bíblica dominical, para a honra e glória do nosso Pai. Hoje a sorte caiu para mim novamente. Nós estaremos aqui com os irmãos realizando a escola bíblica dominical. Você já vai me dizendo aí, por favor, se o som está bacana, se está me ouvindo aí bem, para que a gente possa ajustar aqui se for necessário, tá bom? Bom dia para você, na paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar a nossa EBD, aleluia. Coisa boa é estarmos na escola bíblica dominical, podemos participar desse momento de aprendizado da parte do Senhor, né? A sorte essa semana caiu para mim novamente, né? E graças a Deus por isso. E semana passada, se você se lembra bem, nós falamos aqui sobre os 3 inimigos da igreja, né? Que foi Satanás, o mundo e a nossa carne, né? E a gente falou até aqui, deu uma pincelada, como a gente pode vencer esses inimigos. E hoje eu gostaria, já que estou aqui novamente na EBD, eu gostaria de dar uma continuidade nesse assunto, mas abordando a questão das armas espirituais, a qual nós temos disponíveis para as nossas vidas, diante da vida da igreja, para que a gente possa pelejar, a gente possa lutar contra essas investidas do maligno, essas obras demoníacas que acabam trazendo grande transtorno e dificuldade para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos falar hoje sobre a batalha espiritual e as armas do cristão, ok? Eu quero convidar você aí para a gente passear, vamos assim dizer, na Bíblia e a gente aprender um pouquinho sobre essa batalha espiritual que nós enfrentamos cotidianamente nas nossas vidas. E, na verdade, a gente vai dar uma ênfase na questão das nossas armas, o que a gente tem disponível, o que Deus disponibiliza para a gente, para que nós possamos enfrentar essas adversidades que advêm constantemente sobre a vida da igreja. Então, eu tenho certeza que o Senhor, pela graça e misericórdia dele, nos concederá nessa manhã uma manhã de aprendizado, uma manhã de crescimento, para a honra e glória do nosso Pai. Acredito que vai valer muito a pena a gente passar aí essa 1h20, 1h30 na presença do Senhor, aprendendo, tá bom? Sem mais delongas, vamos ao início aqui da nossa aula propriamente dita, tá bom? Então nós vamos falar sobre a batalha espiritual e as armas do cristão. A Bíblia ela vai falar sobre batalha espiritual, né? E as armas que são disponíveis para nós como cristãos. Não é importante a gente deixar claro que quando a gente se converte ao Senhor, querendo ou não, a gente entra numa batalha espiritual. Isso porque quando a gente está no mundo, como o mundo jaz no maligno, nós estamos andando de acordo com aquilo que o mundo ele disponibiliza para nós, aquilo que ele coloca para as nossas vidas, sobre o império, a dominação do império das trevas. Mas quando a gente se converte ao Senhor, a gente rompe com essa questão do governo do mundo por ocasião aí da ação do inimigo de nossas almas. No entanto, nós não precisamos temer, porque o Senhor ele disponibiliza para a sua igreja armas espirituais e não adianta a gente tentar ignorar essa batalha. Ela existe, ela é real e nós estaremos enfrentando essa batalha, mas não pode ser com as nossas próprias forças.
não pode ser com as nossas próprias capacitações, tem que ser da maneira como Deus ele permite que nós batalhemos e com as armas que ele nos concede. O assunto ele é tão sério que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 6 da carta de Efésios, ele escreve, né, lá perto do final já, as armas espirituais que o crente ele precisa para enfrentar essas batalhas. Nesse sentido, o apóstolo Paulo ele ilustra o conflito do cristão com o inimigo de nossas almas, contra Satanás, e é a ênfase que a gente vai dar aqui nessa manhã. Trazendo para a gente uma linguagem militar existente na sua época e que foi um dos maiores exércitos que o mundo já viu, que era o exército romano. Então ele vai pegar a armadura do exército romano e fazer ali uma analogia às armas espirituais que estão disponíveis para as nossas vidas. Ele vai fazer uma comparação da armadura romana, dos elementos da armadura romana, em relação à armadura que o cristão ele precisa ter para entrar nessa peleja quando nós estamos aí com essa nova vida em Cristo Jesus e a gente enfrenta aí as batalhas num verdadeiro campo de guerra, onde a gente precisa e deve batalhar verdadeiramente, como diz lá em Timóteo, e com certeza Deus tem vitória para as nossas vidas. Vamos ao texto de Efésios. Quero convidar você, está aí na tela, acredito que você possa ir olhar, não precisa nem abrir a tua Bíblia se você não quiser, mas se você quiser abrir, você fica à vontade. Está lá em Efésios capítulo 6, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 20, tá bom? Diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo e com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Só esse texto aqui, irmãos, daria aí pelo menos, no mínimo, aí uma hoje, mais umas duas, umas três aulas aí, mais ou menos, para a gente pegar esse texto todinho, né? Ou talvez até um pouquinho mais, ou quem sabe menos. Mas a gente vai ver alguns elementos que estão nesse texto que são importantíssimos para nós entendermos os níveis de batalha que nós enfrentamos no nosso dia a dia, tá ok? Vamos lá. A Bíblia fala aí, o texto fala sobre o capacete, fala sobre o cinto, fala a couraça, fala sobre a espada, fala sobre o escudo, fala sobre os pés calçados e, obviamente, se a gente está levando em consideração o que Paulo falou a respeito do armamento romano, da roupa romana de guerra, nós temos aí as sandálias, tá bom? Então, esses são os elementos que Paulo ele usa nesse texto para ilustrar o que o cristão precisa ter para desenvolver-se espiritualmente
nessa batalha, nessa guerra espiritual a qual enfrentamos, tá bom? Mais uma imagenzinha aí para trazer uma ilustração bacana para a gente. Está aí a espada do Espírito, palavra de Deus, a couraça da justiça, calçado os pés do evangelho da paz, cingir os lombos da verdade, o escudo da fé e o capacete da salvação, para a gente poder se defender aí dos dardos inflamados do maligno que estão atingindo esse escudo e estão protegendo esses soldados. Se você observar, essa armadura aí desse soldado está um pouquinho diferente da armadura romana, mas é só para a gente ilustrar, tá bom? O que compõe aí e aonde cada uma daqueles elementos eles se encontram dentro do corpo humano, ou no corpo humano. Dentro não, né? O cristão genuíno, ele tem a sua vida controlada pelo Espírito. O nosso agir, o nosso proceder, a nossa mente, o nosso coração é controlado pelo Espírito Santo. Bem como também nós nos tornamos soldados do exército de Deus, nós estamos a serviço desse reino celestial. Então, nós não estamos dispensados, como eu falei alguns minutos atrás, de combater nesse reino. Todos nós somos guerreiros desse reino, todos nós somos soldados dele. E apesar de Satanás ser um inimigo já vencido, ele se empenha para causar o máximo de dano possível e deixar o máximo de mortos espirituais nesse campo de batalha e levar consigo para o inferno aqueles que porventura não resistem, acabam retrocedendo, ou até mesmo aqueles que infelizmente nunca se deram a oportunidade de viver uma vida com Cristo Jesus. Tá bom? A Bíblia explica que Satanás ele mobiliza um verdadeiro exército. A gente viu no texto, né? Principados, potestades, príncipe das trevas, deste mundo tenebroso, as hostes. Então nós vimos esses 4 aí, que nós estaremos falando aqui, dando uma pincelada neles e depois falando sobre as armas que estão disponíveis para nós. Então, Satanás ele tem uma hierarquia e ele copiou essa hierarquia do que ele viveu lá no céu com Deus, do que ele viu que o Senhor havia feito, e ele desejou ser igual a Deus, nós sabemos disso, e nessa imitação dele, nessa vontade, nessa soberba de querer ser igual a Deus, ele também copia a hierarquia celestial, né? Por exemplo, no céu nós temos uma hierarquia, entre as quais nós podemos citar os serafins, os querubins, os arcanjos e os anjos, né? No inferno, no reino das trevas, nós temos também essa hierarquia, tá bom? Então Paulo ele chama aí de principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, e forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou hostes aí, como nós falamos, tá bom? Esses inimigos espirituais, eles são mais poderosos do que nós. Isso aí não há dúvida. Nós não temos a força, as capacitações, a inteligência, a sagacidade que o inimigo de nossas almas ele dispõe. Então nós precisamos, sem sombra de dúvidas, do auxílio de Deus para vencermos as guerras espirituais ou as batalhas nesse campo a qual nós somos levados quando nos tornamos cristãos. E Deus ele nos concede todas as armas necessárias para nós lutarmos, tá bom? É importante a gente destacar logo de início o que Paulo ele fala. Ele diz para a gente que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, confirmando o que eu disse no slide anterior, de que sozinhos nós não conseguiremos alcançar lugar nenhum, não conseguiremos chegar a lugar nenhum, ficaremos no campo de batalha, seremos derrotados. Pelas nossas forças, quando eu falo sozinho, é a gente tentar lutar pelas nossas próprias forças. Com as nossas próprias forças, nós não alcançaremos, nós não lograremos êxito. Tudo começa quando a gente se fortalece no Senhor e na força do seu poder. Então, há necessidade de uma busca constante, verdadeira, real, da presença de Deus na vida do cristão, para que ele consiga estar fortalecido no Senhor.
São as capacitações que Deus dá, são as armas que Deus ele traz sobre as nossas vidas para que nós possamos lutar, tá? Antes da gente chegar nas armas propriamente ditas, vamos só dar uma pincelada no que do que são principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes, ok? Principados e potestades são termos utilizados na Bíblia para se referir tanto a reis e governantes, a anjos e a demônios. É utilizado em diferentes contextos da Bíblia, a gente vai perceber se falando sobre principados nas mais diversas esferas, tanto governamentais, quanto de posicionamento de autoridade, quanto de anjos, quanto também de demônios, tá bom? E algumas vezes nós vamos ver a mesma palavra que a gente traduz como principado, ou até mesmo potestade, tomando aí a forma de governadores, de poderes, de domínios, tá bom? Autoridades. Então, dependendo do contexto, houve uma tradução para se adequar ao que se estava falando. Tito 3:1 fala sobre reis e governantes que nós devemos nos submeter. Romanos 13:1-7 fala a respeito das autoridades, né? Do respeito às autoridades, desculpa. Romanos 13:1-7 fala do respeito às autoridades humanas. Efésios 3, versículo 10, Colossenses 1,16 e 1 Pedro 3,22 são alguns exemplos que falam a respeito de anjos, utilizando aí essas terminologias que nós falamos, principado, potestade, governo, domínio, essas coisas todas. Efésios 6, 12, Colossenses 2, 15, utilizam essa palavra para exemplificar demônios, tá? Inimigos de nossa alma. São alguns exemplos bíblicos que nós podemos citar. Ao longo aí do nosso estudo, nós vamos ver outros textos aí que também trazem essa ideia de principados, potestades, governos, domínios e por aí vai. Principado. Vamos entender o que é principado. Principado, no grego, ars, significa espíritos governadores, magistrados, poderes, começo, sendo que começo, nesse caso, se refere ao tempo ou ordem. Era muito comum haver os principados. O príncipe, né, ou principado no Império Romano, era aquela pessoa que tinha proeminência no império. Era aquela pessoa que era o primeiro. Nas reuniões organizacionais do Senado, políticas, ele era aquela pessoa que dava a primeira palavra. Então, principado, dentro do governo, tem essa especificação. Principados, a gente vai entender dentro do campo espiritual que são espíritos demoníacos poderosos da mais alta hierarquia. Seria o pessoal lá do primeiro escalão. Bom, recebem essas ordens diretamente de Satanás, dominando e operando nos lugares celestiais. São chamados de príncipes. Tá bom, meus amados? Eu estou falando aqui porque eu botei uma referência aqui de Daniel 13:20, mas não leva muito em consideração essa referência aí agora, não. Eu tinha tirado, mas eu esqueci de salvar. Então, continuou aí. Então, não tirei, né? Tá bom? Potestade, no grego, é sousa, que significa autoridades que permitem ou impedem poder delegado. As potestades têm poderes executivos, recebendo autoridade e poder delegado pelos principados. Nos textos de 1 Coríntios 15:24 e Colossenses 2:15, refere-se a todas as autoridades e poderes malignos que se opõem a Jesus Cristo e à igreja. Potestade também nós lemos do latim potestas, ou seja, aquele que tem controle, autoridade, poder, o que tem o potentado, essa potência, posse, potência,
o que é poderoso, transmitem as ordens aos reinos inferiores. Vamos lá, principados, para a gente ver aqui aonde cada um deles atua. Os principados normalmente são um tipo de reino ou território governado por um príncipe. Então o Império Romano ele chegava, conquistava o local, estabelecia a sua autoridade imperial, ali se tornava uma região onde precisava ser estabelecida uma ordem dentro daquilo que o império ele necessitava, havia necessidade de ter alguém ali que comandasse, então era enviado um príncipe, e aquele lugar se tornava um principado. Muitas vezes a gente conhece até como uma província, né? Então, aquele território ou um conjunto de províncias se tornava um principado. E em cima daquilo ali tinha alguém que governava aquela região, que dominava aquela área. Então essa é a ideia de principado, alguém que governa uma área, um território. Também pode se referir à autoridade dos príncipes, como eu falei, lá dentro do Senado, né, no centro do Império Romano. E esse principado, ele respondia ao imperador, no caso lá do Império Romano, tá certo? E potestade? Potestade refere-se àquele que tem poder e autoridade sobre as pessoas. Então era, por exemplo, tinha o principado, que era uma região, uma área, e dentro dos principados tinham lá os governadores. Se a gente for lá para o Antigo Testamento, a gente vai ver, por exemplo, os sátrapas, né? Os prefeitos, os governadores de uma determinada região. Era uma autoridade local. Então, principado era uma região, uma área, e potestade é uma pessoa, alguém que foi colocado com autoridade sobre outras pessoas. E isso é importantíssimo para a gente entender as nossas batalhas espirituais. Guarda isso na tua mente aí, que isso é fundamental para a gente entender como o inimigo atua e como as armas espirituais nos dão condição de enfrentarmos essas batalhas. Tá certo? Deixa eu botar aqui de novo, que eu acabei tocando aqui e saí da apresentação. Vamos lá. Principado. Esse mundo, por exemplo, é governado pelo príncipe desse mundo. A palavra de Deus vai nos dizer isso, né? E a Bíblia, quando fala isso, o próprio Senhor Jesus, ou os apóstolos, quando falaram isso, eles estão transmitindo a ideia que Satanás governa o mundo descrente de uma maneira específica. Então, o reino de Satanás faz referência àquelas pessoas que são descrentes, aquelas pessoas que não acreditam. A igreja está sob o domínio de Deus, mas as pessoas que não creem vivem sobre o principado de Satanás, sobre o principado do diabo. Então, é importantíssimo que a gente tenha em mente que essas pessoas estão sendo dominadas, não é que o mundo inteiro, que Deus não tenha controle sobre o mundo, que Deus ele não esteja vendo o que está acontecendo, que Deus ele não percebe, não é isso. Mas é justamente para trazer essa ideia de que aquele que está no mundo, aquele que vive segundo as ordens do mundo, jaz no maligno, ou seja, ele está sob o domínio de Satanás. Tá bom? Nós vamos ver, por exemplo, um texto lá em Marcos 5, versículo 10, que fala sobre, exemplifica bem essa questão de principados, né? Jesus havia expulsado os demônios daquele jovem, né? Um jovem, se não me falha a memória, deixa eu pegar aqui que fugiu agora da cabeça, para a gente não falar aqui besteira, né? Marcos capítulo 5, versículo 10. Estava ali possesso, haviam muitos demônios, e eles não queriam sair daquela região, eles não queriam sair daquela área, e pediram ao Senhor que não os mandassem, né, para longe daquela província, para que não os tirassem daquele lugar. O endemoniado gadareno, fala Marcos capítulo 5, fala do endemoniado gadareno. Ele chegou à outra margem do mar, e lá no versículo 10, era justamente um jovem que estava lá com grilhões, ele vivia amarrados, essas coisas todas. E quando Jesus chegou lá no versículo 10, eles falaram assim, eles tinham dito que Legião era o nome deles,
E lá no versículo fala assim, ó, e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Então é um exemplo de principado. É alguém que está sob o domínio de Satanás numa determinada região. Então aqueles demônios, eles atuavam naquela região especificamente. Eles viviam naquela região, eles tinham domínio sobre aquela região. Se nós formos um exemplo também lá de Marcos capítulo 9, só para adiantar aqui, lá no versículo de número 22, esse texto fala de um jovem lunático. E lá no versículo 22, que também estava endemoniado, ele não era apenas louco, a loucura dele era proveniente de Satanás, né, de uma possessão demoníaca. E trouxeram ele para Jesus e ele logo viu que tinha um espírito, né, demoníaco, e esse endemoniado ele acabou se agitando quando olhou para Jesus. Aí lá no versículo 22 diz assim, ó, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então esse jovem, ele sofria, ele era lançado no fogo, ele era lançado na água para que ele fosse destruído. Isso é um exemplo de uma potestade, né? Ou até a quem diga dos dominadores deste século, né? Das hostes do mal dominadoras deste século. Então são áreas de atuação que o inimigo ele tem sobre as nossas vidas. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais exemplificado isso aí. Mas aí tem alguns textos, João 12, 31, que mostra que Deus, né, ele tem domínio sobre as potestades. João 12, 31 fala, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo, o Senhor com autoridade. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Aí já é um exemplo de que o príncipe desse mundo está com autoridade. João 16, 11, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Deus, ele é o dono da terra, nós precisamos ter isso em mente, né? Lá o Salmo 24 fala que Deus é a terra e toda a sua plenitude, tudo que neles há. Então, o diabo ele não tem nada. O Senhor é mais poderoso que o diabo. Lá em Zacarias 13, 2, mostra essa autoridade, esse poder de Deus. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. João 12, 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, agora o seu príncipe será expulso. Então, demonstra a autoridade de Deus sobre essas potestades, sobre esses principados do mal, tá ok? Príncipes das trevas deste século. Do grego, cosmocrator, que significa governadores mundiais, os senhores do mundo. Vem de cosmos, mundo, e crato, governados ou governadores, domínios. Estes são responsáveis pela luta, a verdadeira luz, contra a verdadeira luz. E levam o povo às trevas, cegando-lhes os olhos e entendimento, enviando às trevas a alma dos homens. É importante a gente perceber o seguinte, deixa eu chegar aqui, deixa eu ir mais à frente, aí depois eu falo o que é importante perceber. O príncipe das trevas desse século. Quando oramos por pessoas que estão dominadas pelas cegueiras de Satanás, e por pessoas que estão em religiões pagãs, nós estamos guerreando contra esse tipo de inimigo. Estes governadores mundiais governam sobre nações através do seu poder de cegar a mente dos homens. Exercem também autoridade sobre diferentes sistemas de governo do mundo. Depois eu vou dar mais um detalhezinho a respeito disso. E hoste. Hoste é o corpo de um exército romano que era composto por infantaria, cavalaria, espadachins, lanceiros, flecheiros e cavaleiros. Então, poderemos dizer que principado é aquela galera que está lá em cima, que recebe ordem direto de Satanás,
potestades, eles estão abaixo dos principados e atuam sobre a questão de força, de influência num determinado local também, como, por exemplo, em áreas de influência da sociedade. Vamos dizer assim, na política, na religião, na comunicação, nas artes, no marketing. Há uma ação dessas potestades numa determinada região, dominada por um principado, em que eles vão ter autoridade, governo, poder de influência sobre as pessoas daquele lugar. Então, por exemplo, quando a gente fala de principado no sentido de demônio, de anjos, tem um exemplo de Miguel, que é o responsável por cuidar de Israel. A Bíblia fala dele, mas obviamente existem outros. Então você tem um principado que cuida do Brasil, assim poderíamos dizer. Nós poderíamos dizer que há um principado para o Brasil e há potestades para os estados. Então seria algo mais ou menos dessa natureza para a gente poder ter um entendimento. Bem como também teria aí, poderíamos dizer, sobre os dominadores que estariam sobre os bairros. Vem de Cosmocratos, então eles estariam dominando sobre os bairros. Então, principado sobre o país, potestade sobre um estado, ou um sistema específico. Aí você tem arte, você tem aquilo que é o sistema mundano, né? A arte, a política e outros elementos semelhantes a esse, certo? Por isso que, às vezes, amados e queridos irmãos, a gente não entende o que acontece em determinado lugar. Às vezes você está num bairro e o bairro é uma bênção, é bom demais. Aí você vê o bairro do lado, todo oprimido, uma situação complicada. Você vê países que sofrem uma opressão terrível, que outros não sofrem. Você vê, às vezes, uma coisa acontecendo num lugar que você não vê acontecendo em outra. Muitas vezes nós percebemos que um bairro é mais difícil de pregar o evangelho, às vezes numa cidade é dificílimo de pregar o evangelho, em outras vezes já não é tanto, você tem uma facilidade, principalmente isso vai mudar. Preste atenção, a partir de hoje comece a prestar atenção no que tem naquela cidade, o que influencia aquela cidade, qual é o grupo dominante naquela cidade, qual é a influência de quem governa aquela cidade. Isso é imprescindível, amados e queridos irmãos, para nós entendermos que tipo de batalha nós enfrentamos e como nós podemos enfrentar essas batalhas para vencermos em nome de Jesus, né? Então, nós temos, só para repetir aqui para ficar mais claro, principados, potestades, os dominadores do império das trevas, ou os príncipes do império das trevas desse mundo, e as hostes, que seriam aqueles demônios comuns, né? Aqueles que atuam diretamente nas pessoas. Eles são o exército ali, o corpo, né? O exército mais baixo, do mais baixo escalão ali, dentro dessa linha de operação do inimigo. Então a gente percebe que é muito organizado. A coisa não é bagunçada, não é de qualquer jeito, mas existe uma hierarquia, uma organização muito grande, tá bom? Hoste no grego vem aí de pneumatikos, que vem da raiz palavra pneuma, que significa espírito, e poneria, que significa iniquidade, depravação, maligno, atividade, natureza má. Essas forças oprimem a humanidade, tentando levá-la ao desespero, ao caos total, o medo, a angústia, os suicídios, são resultantes dessas forças espirituais, das hostes, são aqueles que oprimem a humanidade, são aqueles que lançam medo, lançam desespero, lançam sofrimento, lançam inverdades, eles estão atuando ali diretamente. Assim como os anjos têm uma proximidade maior com a humanidade, né, de atuar diretamente na proteção, no cuidado, havendo a necessidade, Deus dispensa seus anjos, as hostes estão aí nessa mesma linha de atuação. Tá ok? Continuando aqui. E legião, já que a gente falou aqui de legião, quando a gente leu aqui o texto de Marcos capítulo 5, versículo 9, né? Marcos 5, versículo 10, já que a gente falou de legião, vamos aqui
também só para descrever o que é legião. Legião vem do latim legio, que quer dizer recrutamento, alistamento, divisão do exército romano. Seus números variavam dependendo da época, precisão e da disposição econômica. Geralmente essas legiões tinham de 4 a 8 mil homens, mas chegou a ter até 12 mil homens num determinado momento da história. Então, quando Jesus perguntou, quando aquele demônio, né, aquele grupo de demônios falou, legião é o nosso nome, você pode ter a ideia de que eram de 4 a 8 mil demônios que atuavam na vida daquela pessoa. Então, você imagina essa quantidade de demônios operando na vida da pessoa. Por isso, quando a gente fala de batalha espiritual e as armas do crente disponibilizadas pelo Senhor, o apóstolo Paulo começa dizendo que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É impossível, quero dizer novamente, lutarmos contra esse principado, né, que exerce autoridade sobre uma determinada região. Não tem como a gente lutar sozinho com as nossas próprias armas contra as potestades, né, que tem grande influência aí na magistratura, na política, nas artes, na comunicação, no marketing. E por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente recebe de conteúdo, com o que a gente se alimenta, com aquilo que a gente deixa entrar na nossa casa, na nossa vida, na nossa história como homens e mulheres, na nossa sociedade. Por isso que a gente tem que observar muito as questões que estão à nossa volta, ok? Para que a gente não possa adquirir alguns conteúdos que estão disponíveis para nós, mas a gente tem que ter cuidado, porque Satanás ele usa dessas situações para influenciar a nossa vida, para enfraquecer a nossa fé, para descaracterizar a nossa fé. Então, por isso, nós precisamos ter cuidado. E a gente vai avançar aqui. Esse é o ponto inicial da preparação espiritual, fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder, que é necessário ao crente. Então, de fato, não adianta a gente querer lutar sozinho. A gente precisa de Deus. E o que nos ajuda são as armas espirituais que a gente vai ver, bem como também a oração, a verdade da palavra de Deus e outras coisas mais. Então, as armas espirituais propriamente ditas. Aqui a gente vai levar um pouquinho mais de tempo. Paulo escreve, revestivos de toda a armadura de Deus. Olha o que Paulo fala, revestivos de toda a armadura de Deus. Então não adianta pegar só o capacete, não adianta botar só o escudo, não adianta calçar só os pés, não adianta só botar a couraça. Tem que ser o conjunto. O que protegia o soldado era o conjunto da armadura. Era fundamental estar ali com todo o conjunto. Então, revestivos de toda a armadura de Deus. Isso significa que as armas do crente na batalha espiritual são justamente as peças da armadura de Deus. E o motivo pela qual todo cristão ou todo crente deve usar essas armas é muito claro, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para nós podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, nós nos revestimos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos lá. A palavra ciladas, nesse versículo, traduz o termo grego metodeia, que significa basicamente esquemas, uma forma de buscar algo, uma investigação, um método. Intriga, astúcia, engano. Prática do mal organizada, malandragem bem elaborada. Meu irmão, ele não vem para brincar com a gente. O inimigo de nossas almas, ele não chega, às vezes de maneira escandalosa, às vezes até vem, mas não é de maneira escandalosa, ele é astuto, ele arma esquemas para a gente cair. A gente às vezes nem percebe que a gente está caindo. Às vezes nós nem percebemos que é uma arma do inimigo se nós não estivermos atentos, obviamente, né? E quando a gente vê, a gente já está envolvido. Por quê? Porque ele vem sorrateiramente. A palavra dá a ideia de que um esquema foi preparado para fazer a gente cair, para fazer a igreja cair, para fazer a igreja pecar. Não pense também que é do dia para a noite. Ele tem paciência, ele vive há muito tempo, ele vive antes de nós, então ele é astuto.
né, para armar essas ciladas e ter paciência para que na hora, no momento certo, no momento de distração, a gente caia. Ou ele vai colocando na nossa mente, no coração, devagarzinho, coisas e mais coisas, quando a gente pensa que não, um abraço, né? A gente já caiu, infelizmente. Ainda bem que Jesus é misericordioso, e se a gente erra, a gente pode pedir perdão a Ele, e Ele nos restaura a sua presença, e glória a Deus por isso, né? Então, Satanás, ele é um estrategista, prega métodos astutos, meticulosamente, ou seja, ele examina, ele faz de forma bem pensada, bem elaborada, ele presta atenção em todos os detalhes para não deixar a gente escapar de maneira nenhuma. Então, durante toda a nossa jornada, ele vem com tentações, enganos, mentiras, todo tipo de prática imoral, e o seu objetivo é nos fazer cair, atrapalhar o servo de Deus e minar as suas confianças. Então, quais são as armas que Deus ele tem nos dado? Como eu já falei, o Senhor, Paulo utilizou lá a armadura romana para exemplificar. Dentre elas, nós temos o cinturão da verdade, cinturão da verdade. Olha que bacana, né? Como Deus ele é maravilhoso. O cinturão da verdade. O cinturão era a parte da armadura que mantinha todas as peças interligadas. Então, se colocava lá as peças, depois botava o cinturão, era onde ia a espada, era onde ia, me fugiu agora o nome, eu vou falar capa da espada, mas não é esse o nome. Se você está entendendo, acredito eu, no que eu estou falando. Tem um nome específico, se eu lembrar, eu falo depois. Mas colocava ali onde colocava a espada, colocava outros elementos, como, por exemplo, uma água, um punhal. Eles também costumavam usar punhais, alguns legionários usavam punhais. E ele dava uma presa, né? Ele prendia. O cinto, né, o cinturão, ele servia inclusive para dar, quando a Bíblia fala cingir os lombos, fala de amarrar um cinto, preparando para o trabalho, preparando para executar uma atividade. Então o cinturão era importantíssimo porque ele dava ali a amarração, né? Ele interligava as peças da roupa que vinha por baixo, da couraça, né, para você ajustar ali as armas que se colocava e por aí vai. Então, todas as peças ficavam presas ali no cinturão e ele era uma parte crucial. Aí está o exemplo do cinturão romano. De um lado você tem o cinturão aí sem ele ser utilizado, só para a gente ter uma ideia da figura de como era. E do outro lado aí você tem já o cinturão, né? Você está com o punhal ali, você está com a espada, você veja que ele está ali dando ali um fechamento na couraça, né, botando a veste do soldado romano ali alinhada na sua cintura, o escudo, dependendo do tipo de escudo, havia possibilidade de colocar também de alguma maneira nesse cinturão, apesar que eles utilizavam mais nas costas ou até mesmo levavam no próprio braço, tinha uma amarração. Mas esse é o cinturão da verdade. O cinturão da verdade é a palavra de Deus escrita. Se retirarmos essa arma, o homem desmoronará. Quando nós ignoramos a palavra de Deus e deixamos de aplicá-la em nossa vida, nós fazemos com que deliberadamente toda a força espiritual se desfaça. Então, como o cinturão era o elemento principal da armadura ali, era o que fazia o fechamento de toda a armadura, né? Era o que dava a firmeza para colocar a espada, o que amarrava a roupa, que fechava ali a questão da couraça, dava ali a sustentação para outras ferramentas. O que nos sustenta, o que nos capacita, o que nos faz ficar de pé é a palavra, o cinturão da verdade. A palavra de Deus chegou a nós, nós conhecemos a verdade. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós conhecemos a verdade, a palavra de Deus que está escrita, e nós não podemos tirar de maneira nenhuma essa palavra da nossa vida. Ela precisa ser o centro, o fundamento, o que nós temos na mente e no coração constantemente. Na Bíblia existem dois tipos de palavras gregas para descrever a palavra de Deus, ou para falar da palavra de Deus. A rema,
que representa uma palavra revelada da parte de Deus, e a palavra logos, que representa a palavra escrita de Deus, que é justamente o que nós temos, aleluia, nas nossas vidas, que é, a Bíblia, essa nossa Bíbliazinha aí abençoada, que a gente carrega aí debaixo do braço, na bolsa das mulheres aí, né? Nos nossos smartphones, glória a Deus, né? Nos nossos navegadores, a Bíblia ela hoje está disponível para todos nós, né? A palavra de Deus escrita, disponível para nós, e obviamente muitas vezes nós contamos com o Rema, que também nos revela alguma coisa da parte do Senhor, mas vamos dizer assim que o fundamento, né, o que nós devemos nos balizar, nos assegurar, é isso aqui, palavra escrita de Deus, tá bom? Então, o cinturão da verdade diz respeito à palavra escrita de Deus. Quando Paulo se refere ao cinturão da verdade, ele utiliza essa palavra logos. Então, usar o cinturão logos, usar o cinturão da palavra escrita. A verdade é a palavra de Deus. Se precisamos nos vestir dela, ou seja, aplicar seus ensinos à nossa vida. Nós vamos ler aí Tiago 1:22, porque eu não coloquei aí na nossa apresentação, tá bom? Você está com a tua Bíblia aí, abre em Tiago. Quem de repente está conosco aí, tem dificuldade ainda na abertura da Bíblia, abre lá em Apocalipse, vai voltando um pouquinho, você vai chegar em Tiago, tá bom? Tiago 1:22, a palavra de Deus nos diz assim, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então não adianta, meu irmão, a gente tem que cumprir a palavra de Deus. Ela precisa ser uma verdade, uma realidade nas nossas vidas. Não adianta a gente ser só ouvinte. A gente tem que estabelecer uma meta de cumprimento da palavra do Senhor nas nossas vidas. Tem que ser algo verdadeiro, algo real. A Timóteo fala que nós devemos militar verdadeiramente, legitimamente, melhor dizendo. Bom? É preciso entender que se não andarmos diariamente no poder da palavra, também não estaremos andando com a armadura de Deus, sem a palavra agindo em nossa vida. Vai faltar um elemento. A Bíblia diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós temos com isso, através da palavra, um suporte para os outros elementos da armadura, para as outras peças da armadura. Agora, quando você veste o cinturão e decide fazer da verdade uma prioridade de sua vida, você estará prestes a vencer as batalhas que a vida ela nos proporciona, porque a palavra de Deus ela muda a nossa mente, muda o nosso coração, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho também, quando a gente falar do capacete. A intimidade com a palavra, ler e aplicar, é o que provoca a renovação da mente, que pode nos ajudar a vencer e que nos ajuda a vencer os dardos inflamados do maligno, né? Nos auxilia a vestir as outras peças da armadura. Resumidamente, poderíamos dizer que vestir o cinturão da verdade é agir segundo as orientações da palavra escrita de Deus, e que só é possível mediante a leitura e meditação constante da palavra. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se eu não tenho uma vida de meditação na palavra, se eu não conheço, se eu não procuro conhecer o que ela me diz, lógico que a gente não consegue conhecer tudo, né? A gente vai aprendendo dia após dia. Mas se você pegar o teu primeiro ano e comparar hoje com o teu 10º, o teu 30º ano na vida cristã, você vai perceber que ao longo do tempo você foi aprendendo cada vez mais. Hoje você está muito mais fortalecido do que era outrora. Hoje você está com esse cinturão aí muito mais firme do que outrora, né? Você pode colocar um monte de coisa aí nesse cinto que ele já está bem presinho e não vai se soltar de jeito nenhum, em nome de Jesus. Então, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente lê, mais nós estamos preparados para receber esses outros elementos que compõem a armadura e para enfrentar o inimigo de nossas almas. Lembre do exemplo de Jesus, lá no deserto, quando ele ficou lá 40 dias jejuando, né? O jejum de Jesus.
O inimigo veio e combateu ele com o quê? Com a palavra. Lá no Gênesis, o inimigo foi combater Adão e Eva com o quê? Com a palavra. E como é que Jesus ele combateu o inimigo? Com a palavra. A palavra escrita, o Logos de Deus. Ele não recebeu ali uma revelação propriamente dito. Jesus poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele recebeu a palavra, Satanás querendo enganá-lo, e através da palavra ele combateu e venceu o inimigo para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Então, a couraça da justiça. Está aí, ó, a couraça. A couraça era esse elemento de ferro, né? Acabou assumindo isso aí. Couraça antigamente era feito de couro, depois foi feito de bronze, e por último era feito de ferro. Ela era um monte de chapinhas de ferro que eram entrelaçadas, né? Elas eram sobrepostas, melhor dizendo. Elas eram colocadas sobrepostas, o que dava uma resistência. Algumas, inclusive, tinham essas chapas de metal e também tinham couro para dar uma resistência maior ao soldado romano. A couraça ela é um elemento dessa armadura, principalmente de defesa. Em alguns momentos, até servia como ataque. Diz alguns historiadores, né, alguns teólogos vão afirmar que a couraça, dependendo da posição do sol e que ela batia, o sol batia ali naquela couraça por ser um elemento de ferro e por conta do ferro ele friccionar ali um no outro, dava um brilho muito grande. E esse brilho muitas vezes ofuscava o exército inimigo. Então, nesse sentido, ela era uma arma de ataque. Mas a intenção dela era um elemento de defesa, ok? Então, era a peça mais brilhante da armadura do soldado. Quando, aí eu já falei, né, esfregavam, elas acabavam brilhando. Tá aqui também a questão do sol, vou passar aqui. Aplicando esses conceitos à couraça da justiça, sabemos que quanto mais andamos conscientes da nossa justificação em Cristo, mais brilha a luz em um mundo de pecados. Por isso a couraça pode ser tanto uma arma de defesa quanto uma arma de ataque. Como uma arma de defesa, quando a gente anda em justiça, a couraça ela significa justiça. Nós fomos justificados por Deus. A couraça da justiça. Nós éramos pecadores. Jesus ele nos justificou, ou seja, o inimigo ele não pode mais nos acusar. Quando a gente fala da couraça da justiça, nós estamos falando a respeito de não termos mais acusação do inimigo. Né? A palavra de Deus diz para nós, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está lá em Romanos capítulo 8. Né? Então, sendo uma arma de defesa, quando nós andamos em justiça, sabendo que Cristo levou sobre si seus pecados e que você não pode mais ser acusado de seus erros, você está seguro das acusações difamadoras do inimigo. Provérbios 10:30 declara: o justo jamais será abalado. Então, o mecanismo de defesa que Deus nos concede é justamente a sua justiça que é exercida sobre as nossas vidas. Nós, por nós mesmos, não tínhamos condição de sermos justificados, somos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor ele vem para justificar todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Aleluia! Então a couraça da justiça diz respeito justamente a essa questão, a esse cuidado, que Deus ele tem sobre as nossas vidas de nos proteger. E como couraça, como elemento de ataque, esse brilho, poderíamos dizer que é o brilho da palavra de Deus que age, que está sobre as nossas vidas e irradia, tá bom? Couraça da justiça, quando a gente veste ela, significa compreender que não pode mais existir acusação sobre a nossa vida. Entender que nossos pecados foram perdoados. O que a gente vivia antes da gente se converter já não tem domínio, já não traz efeitos no sentido de sermos acusados. Isso não significa que muitas vezes nós estamos isentos de sofrermos
os desdobramentos dos nossos pecados. Às vezes a gente realizou uma atividade pecaminosa, ou tinha uma vida de pecado antes, que isso trouxe uma consequência. Isento disso a gente não está, mas ser acusado daquele pecado a gente já não pode mais, porque o Senhor nos justificou. O sangue de Jesus nos justificou, nos lavando de todo pecado. O Senhor remiu, Ele pegou a nossa culpa para Ele, Ele assumiu a nossa dívida. E por conta disso nós fomos justificados diante do império das trevas. Deus lança nossos erros no mar do esquecimento. Não importa o que nós temos feito, se você quer em Cristo, Ele te perdoou. Tenha isso em mente. Tem pessoas que sofrem 10, 15, 20 anos por conta de um pecado que fizeram outrora, se martirizando, se castigando ainda por conta daquilo. Deus já os perdoou há tempos, mas a pessoa continua se martirizando por causa daquilo ali. Então, Jesus te perdoou, Ele te justificou, tá bom, meu irmão? O preço já foi pago. Não aceite acusações, resplandeça a glória de Deus, o maligno não terá como lutar como você. Então, couraça da justiça significa essa questão de ser perdoado e ser justificado pelo Senhor. Calçados os pés, você veja aí um exemplo da sandália romana, e o texto fala calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Vamos entender um pouquinho disso aí. A sandália dos soldados romanos, ela era constituída de duas camadas de couro. Uma mais leve, que abraçava os pés e parte do tornozelo, da canela, e uma camada mais grossa, que ficava ali no solado, embaixo do pé da pessoa. Essa camada mais grossa, ela recebia algumas taxinhas, alguns pregos, que serviam para dar firmeza a esse soldado nos solos que ele passava, solos arenosos, solos pedregosos, e para que no momento de batalha os seus pés se firmassem e ele não fosse facilmente removido do seu posicionamento de guerra. Essas taxinhas davam um conforto para o pé desse soldado, apesar que quando nos terrenos mais pedregosos, as taxinhas incomodavam um pouco mais. E uma outra coisa que era utilizada dessas taxinhas era também para desferir golpes no inimigo. Quando o soldado romano ele chutava alguém, principalmente colocando o solado posicionado para essa pessoa, ele muitas vezes rasgava a pele dessa pessoa, rasgava a perna, se de repente batesse no rosto, causava uma ferida muito grande, por conta dessas taxinhas que eram utilizadas no solado. Algumas delas até pontiagudas, principalmente quando mais novas. Ok? Avançando aí. Na armadura romana, os pés dos soldados deviam estar firmes, e o calçado usado por eles era para dar sustentação nos combates. Não poderiam escorregar de modo algum. Efésios 6,15, tem aí o texto que fala sobre esse calçado, e o texto propriamente dito que fala calçados, os pés, na preparação do evangelho da paz. Que está escrito aí, cai, hipodesemanoi, menoi, tom, podas, tous podas, etomasia, tou, evangeliou, teis, ereneis. E nós vamos ver aí o que essa palavrinha aí, hipodesamenoi, essas que está aí marcadinha, também o que etomasia e o que eireneis trazem de informação para a gente, que é importantíssimo para a gente pegar as lições que Paulo quis trazer para a gente nesse texto, tá bom? Então, hipodesamenoi significa o seguinte, eu coloco meus pés, estou calçado. Etoimasia significa preparação, prontidão, base firme. E eireneis, paz de espírito. O texto fala para a gente
calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Deixa eu abrir aqui Efésios, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Aleluia. Está lá no versículo 15, né? Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Então nós vamos ver o que podesamenoi, o que etoemasia e o que eirenês trazem como significado nesse texto. Qual é a informação que Paulo estava querendo trazer? Vamos lá. Quando Paulo fala calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, ele estava querendo dizer o seguinte, ó, que o nosso estado firme e de paz, de uma alma assegurada de sua salvação por Cristo Jesus. E preparada, portanto, nada temendo e contente com sua sorte terrena, seguro da salvação, aguardando com tranquilidade a volta de Cristo e a transformação de todas as coisas que acompanharão esse evento em paz de espírito, ou seja, tranquilidade e confiança em que a mente está calma e não há pensamentos relacionados ao estresse ou à ansiedade. Então, significa, calçados os pés da preparação do Evangelho da Paz, significa que o Evangelho, as boas novas chegaram para nós. E quando o Evangelho ele chega nas nossas vidas, nós firmamos os nossos pés nele. Aleluia! E ele nos dá, com essa firmeza, ele nos dá preparo, ele nos faz ter uma base firme, que nos condiciona a uma paz de espírito. Aleluia! E as adversidades, as lutas, as dificuldades não podem nos remover, não podem nos tirar desse posicionamento firme que Deus ele nos colocou. De uma forma mais simples, seria o seguinte: o Evangelho nos trouxe uma paz de espírito pelo perdão de nossos pecados, que nos dá firmeza enquanto aguardamos a volta de Cristo, a ponto de estarmos preparados para toda e qualquer luta, adversidade e investida do maligno. Então nós estamos preparados, nós estamos firmes. Quando nós calçamos os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz, dá-nos a ideia de que essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que o mundo não conhece, a paz que só Jesus dá, que traz não uma paz simples, corriqueira, como todo mundo tem, mas que traz uma paz de espírito. Aleluia! Ela nos condiciona a estarmos firmes, a estarmos preparados para todas as adversidades que advêm sobre as nossas vidas, né? O texto lá no Antigo Testamento fala assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Está falando de alguém que tem uma paz que excede todo o entendimento. Ainda que esteja no Antigo Testamento, mas está falando de alguém que está firme no Senhor, de alguém que calçou os seus pés na preparação do Evangelho da Paz. Esse texto poderia ser muito bem um texto do Novo Testamento, né? Mas dá essa ideia de que no meio de uma batalha tem um monte de gente desesperada, mas nós estamos firmes, porque o Evangelho nos trouxe esperança, o Evangelho nos trouxe vida, o Evangelho nos trouxe as boas novas da salvação, o Evangelho nos trouxe a condição de termos plena ciência de que tudo isso aqui um dia vai passar e nós estaremos na glória eterna. Então eu não removo meus pés, eu não sou facilmente deslocado do que eu passei a crer, do que eu recebi como palavra de Deus, do que eu recebi de boas novas. Então eu estou calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Nós estamos firmes. O escudo da fé. Olha aí que maravilha o escudo. Existiam vários tipos de escudo. Esse era um deles que os soldados, né, principalmente os que iam a pé, eles utilizavam. Os cavaleiros, eles geralmente utilizavam um outro modelo de escudo. Mas a palavra, ela dá ideia, lá no grego, no texto que nós lemos, ela traz essa ideia de um escudo grande, né, justamente desse escudo.
Esse escudo ele tinha aí um formato mais ou menos côncavo, de uma porta, era bem grande, e ele protegia praticamente o corpo todo do soldado romano. Ele poderia ser utilizado, né, para proteção individual, como também quando se juntavam, da maneira como nós estamos vendo aí na imagem, desses três juntos, e o pessoal colocava em cima também, nas laterais, eles traziam uma proteção de todo o grupamento que estava ali abaixo daquele escudo e que facilitava o avanço e até se protegerem das lanças, né, que eram usadas contra eles. Bem como também das flechas. Era muito comum botar piche na ponta das flechas naquela época, e os arqueiros lançavam aquelas flechas em chamas, em fogo, que quando alcançava o grupamento, alcançava os soldados, queimava rapidamente. Então o escudo ele protegia. E é interessante que a composição desse escudo, ele facilitava que aquele dardo tivesse a possibilidade, inflamado, tivesse também a possibilidade de ser apagado quando atingia o escudo. Então ele protegia, facilitava a retirada dessa flecha, bem como também possibilitava que se apagasse a chama que estava ali no escudo. Rapaz, Deus é tremendo, ele coloca umas coisas, né, na mente dos apóstolos assim para trazer informação para a gente de maneira maravilhosa, né? Vamos lá. O escudo da fé, diz aí, ó, esses grandes escudos tinham um papel muito importante na questão da defesa, né? Eles eram feitos de madeira dura, rígida, eram cobertos de couro de animal e alguns deles ainda tinham, entre a madeira e o couro do animal, tinham uma lâmina de ferro. Alguns deles, não eram todos, né? E que dava, obviamente, uma resistência muito maior, por isso até que facilitava se apagar, porque esse metal, ainda que o couro pegasse fogo, ainda que a madeira também combustível, o metal não deixava esse fogo se propagar pelo escudo. Por isso que tinha essa proteção. O escudo vem aí da palavra tireus, que propriamente dá a ideia de um portão, de uma porta, ou em forma de porta. Usado como escudo romano antigo, grande e longo, que parecia uma porta cheia. Grande o suficiente para proteger de uma forma plena, de uma forma total, os ataques que os soldados romanos eles eram submetidos, né? Tireus também, da ideia de escudo de corpo inteiro, refere-se à ação da fé em Deus, isto é, da fé que protege o crente, cobrindo toda a sua pessoa na guerra espiritual. A fé, amados e queridos irmãos, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, como diz lá em Hebreus, né, é a prova das coisas que se esperam. Eu sempre me perco nesse versículo. Vamos lá em Hebreus capítulo 11. Não tem jeito, toda vez que eu vou falar eu me enrolo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11. A fé é fundamental. Sem a fé, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Então, dentro dessa armadura, você tem o escudo da fé. A fé nos protege. A fé nos ampara. A fé, ela nos faz ver os milagres de Deus. A Bíblia diz para a gente lá em Coríntios que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Por que ele não compreende? Porque ele não tem fé, ele não consegue enxergar da maneira que a gente enxerga. Então, o escudo da fé, ele protege a nossa vida, o nosso corpo, das investidas do maligno. A fé, ela impede que esses dardos inflamados do maligno cheguem sobre a nossa vida e, obviamente, minem as nossas forças. O escudo da fé, de igual modo, a fé que Deus nos concede também pode ser muito forte, durável, resistente para apagar todos os dardos do maligno. E é importante também entender que, de vez em quando, os soldados se agrupavam juntando seus escudos.
Então a fé ela ajuda a gente a proteger, numa proteção individual, né? Eu como pessoa, você como pessoa, bem como também a fé nos ajuda no sentido de proteção coletiva. Olha que maravilha! Imagina uma igreja orando, né? Uma igreja se juntando para orar, uma igreja estabelecendo propósitos de oração para ser fortalecida, para ser capacitada, para ser protegida, para ser cuidada pelo Senhor. Em todo e qualquer momento, o escudo da fé, ele nos ajuda nessa questão de proteção. O escudo da fé não possui um propósito apenas individual, mas também coletivo, como a gente está falando. Isso significa que quando nós estamos unidos na fé, nós estamos alinhados no mesmo propósito. A Bíblia não fala para a gente que se 2 ou 3 concordarem na terra, o Senhor concordará no céu? Olha a fé sendo colocada em prática. Quando 2 pessoas concordam, né, em uma condição de fé, a Bíblia diz que sem fé, acho que eu já falei, mas sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu poderia dizer ao monte para transportar-se para o mar, que Deus assim faria. Então a fé, ela nos protege, ela nos guarda, ela nos encoraja, ela nos ajuda. Então a igreja precisa se unir muito, e graças a Deus que nós temos visto a igreja orando coletivamente em prol aí dos objetivos espirituais estabelecidos para o nosso tempo, para a nossa vida. Capacete da salvação. Olha aí o capacete romano, que era feito da mesma maneira, era feito primeiro de bronze, depois passou a ser feito de ferro, de aço, né? Capacete da salvação. Como sabemos, o capacete protegia a cabeça do soldado romano. Era feito de bronze, além de proteger a cabeça, protegia também a face do guerreiro, protegia a orelha, ajudava na proteção dos olhos, dependendo do capacete, protegia o nariz. Depois os capacetes foram alcançando, vamos dizer assim, alguns foram recebendo alguns upgrades e foram melhorando, né, a sua forma. Então protegeu mais a boca, protegeu mais a orelha, todo o rosto do soldado praticamente, né? Então protegia aí, além da cabeça, olhos, nariz e ouvidos. Isso dava ao guerreiro uma proteção total dessa parte do corpo, que é fundamental. Uma pancada na cabeça às vezes te desmaia. Você pode até não morrer, mas te desmaia. Se você está desmaiado ali numa pancada, num soco que se toma no rosto, você está mais suscetível à morte, a sofrer ainda mais agravos por conta do que o inimigo está fazendo. Então isso dava ao guerreiro uma proteção total dessa parte do corpo, que é fundamental, uma das mais sensíveis. Um golpe na cabeça podia ser mortal, né, dependendo da região que pegasse. Mesmo pequeno poderia fazer a gente desmaiar. Assim, o capacete protege a cabeça do soldado. A esperança da salvação protege nossa mente. O capacete da salvação, diz o texto para nós, né? Nós devemos colocar o capacete da salvação. Tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar o da... Tomai também o capacete da salvação. Então esse capacete ele protege a nossa mente. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 8 a 10, diz assim, ó: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Então, se o capacete tinha a função de proteger a cabeça, a orelha, né, o nariz, os olhos, mais para frente começou a proteger também a boca, isso traz algo maravilhoso para a gente, irmãos, porque a salvação ela trouxe esperança e nos fez perceber que nós não estamos mais destinados à ira, mas destinados à salvação. Então, o que o inimigo tenta colocar na nossa mente, o que o inimigo tenta soprar no nosso ouvido, o que ele tenta fazer a gente ver, nós estamos protegidos, porque nós
vivemos debaixo de uma esperança proveniente da palavra escrita, manifesta através da nossa fé, aleluia, nos trazendo uma firmeza que gera uma paz de espírito no nosso coração, na nossa vida, para que nós estejamos olhando não para o que é desse mundo, mas para o que é eterno, não para o que é temporal, mas para o que será por toda a eternidade quando estivermos em Cristo Jesus. Então o capacete ele protege a nossa mente dos sofismas do inimigo. O sofisma, creio que a grande maioria sabe, mas para quem não sabe, sofisma é uma mentira com toda a aparência de verdade. A Bíblia fala sobre sofisma, o inimigo é mestre em fazer sofisma. Um exemplo disso é o que ele fez lá no Jardim do Éden, né? Quando o profeta velho encontrou o profeta novo, que era para o profeta voltar para um outro caminho, que o profeta velho fez ele ficar ali na casa dele, foi um sofisma, tinha toda uma aparência de verdade, mas era uma mentira. O que Satanás falou para Eva foi um sofisma, tinha toda a aparência de verdade, mas era uma mentira. O que Satanás tentou fazer com Jesus era um sofisma, tinha uma aparência de verdade, né? Podia ser utilizado ali, mas era uma mentira, ele estava querendo enganar o inimigo, o Senhor Jesus. Então, são sofismas que o inimigo traz sobre as nossas vidas, né? E a salvação dada por Jesus é a maior bênção que um crente pode ter em sua vida. Ela traz a ele a esperança de que Deus o libertou do maligno e da condenação do pecado, e lhe deu a vida eterna, aleluia. Saber disso faz toda a diferença na vida de um cristão. Saber disso nos dá a oportunidade de vivermos uma vida plena com Deus, de vivermos uma vida capacitados pelo Senhor para estarmos firmes no nosso posicionamento junto com Deus. O capacete da salvação protege a nossa mente, ajuda a ter pensamentos saudáveis, porque o capacete da salvação, a salvação ela traz aquilo que é da palavra, aquilo que vem da parte de Deus. Conseguimos resistir aos ataques do inimigo na nossa mente. O maligno ele deseja trabalhar na nossa mente dizendo que Deus ele não olha a gente, que Deus esqueceu da gente, que nós não vamos chegar a lugar nenhum, que todo mundo rejeita a gente, que na igreja ninguém enxerga a gente, que nós estamos o tempo todo, e ninguém me vê. O inimigo trabalha para tentar colocar a gente um contra o outro, né? Olha, fulano não gosta de você, cicrano não te ama, te rejeitaram nessa situação tal. Então ele tenta atrapalhar, tenta colocar coisa na nossa mente, mas quando nós estamos com os nossos pensamentos voltados para Deus e vestidos aí com esse capacete da salvação, nós estamos protegidos. 2 Coríntios 11:3, a palavra de Deus diz para a gente o seguinte: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Uma das coisas que o inimigo mais quer fazer é deturpar a palavra de Deus na nossa mente. É por isso que tem um monte de gente aí indo atrás de um povo doido, gente que se diz aí pastor, gente que se diz um monte de coisa, se colocam lá nas alturas para que possam exemplificar autoridade aqui nessa terra. É por isso que tem um monte de gente fazendo coisas loucas, dizendo que isso é evangelho, mas não é coisa do inimigo que traz aí sobre a mente dessas pessoas um evangelho deturpado, um evangelho diferente daquilo que foi nos ensinado, um evangelho que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, muito cuidado com aquilo que a gente recebe, com aquilo que a gente aceita. Examinemos a palavra, nós temos ela disponível para nós e a gente pode examinar a todo tempo. E também, o inimigo também tenta colocar informações nos nossos ouvidos. Quantas pessoas são derrubadas por palavras ruins, ácidas, destrutivas, que penetram nos seus ouvidos e entram na mente. Quantas pessoas não são derrubadas desse jeito? E alcançam o coração da pessoa. O capacete da salvação, ele bloqueia. Isso faz com que a mente seja conectada à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, tá bom? A espada do Espírito. Nós temos aí o exemplo da espada do Espírito.
Geralmente tinha lâmina reta de 2 gumes, ou seja, dos dois lados, né? A espada está aqui, tanto de um lado quanto do outro, ela cortava. Então, quando a pessoa desferia, o soldado desferia um golpe no seu oponente, ele rasgava dos dois lados. A possibilidade de fazer estrago era enorme, né? Obviamente ele tirava, quando tirava, tanto quanto entrava, quando tirava, vinha rasgando dos dois lados. Então era coisa terrível. Há uma técnica, inclusive, na luta, de cravar a espada e ainda rodar ela para poder ser. Entra cravando, ferindo a pessoa de uma forma, roda ela tirando, ferindo mais ainda de outra. Então você veja a brutalidade, né, e o poder de estrago que a espada romana ela tinha. Então era quase da mesma largura do punho, então era bem larga, né? Gregos e romanos usavam, do lado disso ela era feita de bronze, depois passou a ser feita de ferro. Gregos e romanos usavam no local do lado esquerdo para pegar justamente assim ao contrário, né? Para puxar e já ficar na mão. E quem fosse canhoto, obviamente, pegava do outro lado. Então ficava do lado oposto a que você iria pegar. Para segurar o cabo com o polegar, o mais próximo possível da lâmina. A espada é uma arma tanto ofensiva quanto defensiva, né? Usada para se proteger do mal ou para atacar o inimigo e vencê-lo. Era necessário que o soldado tivesse um treinamento, né, uma habilidade para utilizar de maneira correta a sua espada e assim ter o benefício máximo que ela pudesse proporcionar. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, é importantíssimo o papel da palavra na nossa vida. Hebreus 4,12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Alguém que entende a palavra, que conhece a palavra, que vive a palavra, obviamente vai estar mais conectado a Deus. E essa conexão mais próxima de Deus fará com que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas de forma que qualquer investida do maligno, a nossa mente está firmada em Deus e, obviamente, o Espírito Santo atuará lá no profundo da nossa alma para nos fazer entender que é melhor estar diante de Deus do que sucumbir frente às investidas do maligno. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela salva. Aleluia! A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus sobre a salvação em Jesus. Assim a palavra de Deus salva da escravidão do pecado e da destruição eterna. Romanos 10, 17. A palavra liberta. Quando entendemos a palavra de Deus, sua verdade nos liberta dos pecados, culpa, crenças erradas, mentiras destrutivas, desespero. Lá em João 8,32, nós vemos esse versículo que nos dá essa informação importantíssima. A palavra ela nos prepara, a palavra de Deus nos ajuda a ficar prontos para enfrentar as lutas da vida e fazer a vontade de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A palavra de Deus ela protege. Quando enfrentamos tentações e ataques do inimigo, podemos usar a palavra de Deus para nos defendermos, escolhendo crer na verdade de Deus. E a palavra de Deus nos corrige, a palavra de Deus revela as coisas na nossa vida que precisam ser mudadas para vivermos mais de acordo com a vontade de Deus.
Toda palavra é apta para o ensino, para a exortação, para a orientação das nossas vidas. Então, em nome de Jesus, tomemos também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Para usar essa espada do Espírito é importantíssimo estudar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando conhecemos a palavra, nós deixamos que ela toque no nosso coração e descobrimos como usar a espada do Espírito. Ainda o texto nos fala lá no versículo 18 o seguinte: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Isso também é importantíssimo, porque assim como nós precisamos da espada do Espírito, assim como nós precisamos do capacete da salvação, assim como nós precisamos do escudo da fé, assim como nós precisamos calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz, assim como nós precisamos cingir os nossos lombos com a verdade e vestir da couraça da justiça, tudo isso também é imprescindível, né? Tudo isso também funciona junto com a oração, como diz lá no versículo 18, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, meu amado e querido irmão, esses elementos aqui da armadura são imprescindíveis, são importantíssimos. E nós precisamos nos revestir de todos eles. Não dá para usar um e deixar o outro. São todos são imprescindíveis. E quando nós temos uma igreja, um povo de Deus, quando nós individualmente também oramos em todo o tempo, vigiando, né, para a gente não cair aí nas ciladas do inimigo, perseverando em Deus, suplicando por todos os santos, né? Paulo chega a dizer que deveriam suplicar por ele para que se abrisse a boca, né, na palavra com confiança, para ele pudesse fazer notório a palavra de Deus, o ministério do Evangelho, né, o mistério do Evangelho, melhor dizendo. Então, a oração ela é fundamental. Palavra, oração são fundamentais dentro dessa armadura que Deus ele nos dá, tá bom? Assim nós terminamos essa nossa aula de hoje e espero em Deus, meu amado e querido irmão, que tenha sido proveitosa para você. Espero em Cristo Jesus que você tenha alcançado aí a oportunidade de aprender um pouco mais da parte do Senhor. E em nome de Jesus, né, até breve, se Deus quiser, a próxima escola bíblica dominical, que o Senhor ele te alcance. Não deixe de utilizar essas armaduras que são extremamente necessárias na vida do cristão. Qualquer dificuldade, peça ao Senhor para te conceder a oportunidade de saber usar as armaduras de maneira adequada. Eu sei, isso tinha um peso, né? Essa armadura tinha um peso, para alguns era difícil. A gente vê o exemplo de Davi, lógico que é lá no Antigo Testamento, mas dá para exemplificar quando Saul coloca a armadura nele, né? As vestes de guerra nele, ele não conseguiu utilizar aquilo porque ele não sabia usar, não era do tamanho dele, não era para ele. Então peça ao Senhor para na luta que você está enfrentando te dar a arma certa, te dar a armadura de maneira correta, se revista com toda essa armadura que Deus disponibiliza para nós, para a sua igreja, para que nós possamos vencer as batalhas, tá bom? Fique com Deus, que Deus ele te abençoe grandiosamente, né? Lembre-se que nós estamos numa guerra, mas o inimigo a qual nós enfrentamos, ele já é derrotado. Uma coisa que eu não falei aqui, mas é importante também frisar, né, que Paulo ele fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Se porventura você tem alguém, conhece alguém, convive com alguém que é uma pedra no teu sapato, não tenha raiva, não brigue contra essa pessoa, lute contra o inimigo de nossas almas, que porventura age na vida dessa pessoa, principalmente quem não é cristão, né? Quem não tem a sua mente esclarecida pela palavra. Não guerreie contra as pessoas, não lute contra as pessoas, porque a nossa luta não é contra homens e mulheres, mas é contra o diabo e os seus
com os servos, tá bom? A nossa luta é contra eles e é por isso que o Senhor ele nos traz nessa manhã esse ensino, para que nós estejamos aí prontos para guerrear, tá bom? Fique com Deus, até breve, até logo mais, se Deus quiser, aí no nosso culto à noite, em nome de Jesus. Um grande abraço para você e fique na paz do Senhor Jesus.